Meu morango, minha cremosa, meu doce, minha gatinha. Depois de assistir a esse vídeo, você se tornará um verdadeiro artista da sedução. 15 coisas estranhas que todas as garotas fazem, embora nenhuma delas admita. Além disso, se você mostrar este vídeo para uma garota, ela ainda negará tudo com veemência. Neste vídeo, você aprenderá por que as mulheres realmente gostam de chorar, por que as meninas costumam ser mais doces do que os homens e por que a maioria das garotas constantemente perseguem seus ex. Você vai descobrir tudo isso depois de assistir esse vídeo. Vamos lá? E começaremos com o fato mais interessante. Por que as mulheres realmente choram? Existe um número considerável de meninas que conseguem chorar como crianças em qualquer idade, devido a exercícios regulares nesse gênero. Aproximadamente 50% das meninas não apenas experimentam uma sensação de alívio rápido, mas também de prazer fisiológico durante o choro. Por isso, muitas vezes elas próprias provocam as lágrimas. Por exemplo, assistir a filmes de partir o coração ou fazer escândalos. Tudo isso é perfeitamente compreensível do ponto de vista fisiológico. Os produtos da decomposição de certos hormônios deixam nosso corpo com lágrimas, que causam sensações desagradáveis em altas concentrações. O próprio choro estimula diretamente a produção de endorfinas e dopamina, um coquetel bastante revigorante. A propósito, meninos, nós também poderíamos ter ficado chapados assistindo Os Últimos Vingadores, se não tivéssemos sido ensinados quando crianças que meninos não choram. Por que as meninas gostam da cor rosa? Na infância, elas preferem uma cor rosa forte e berrante, mas seus gostos se refinam com o tempo. Você já viu as gengivas de uma pessoa com anemia grave? Aproximadamente, esse tom de rosa quase leva as meninas a um estado de êxtase. Acredita-se que as meninas herdaram essas preferências de suas bisavós, que aumentaram as chances de sobrevivência de seus filhos, se fossem capazes de notar o tom rosado de frutas maduras de longe, e também para responder a este delicioso sinal mais rápido do que os outros. O gene para o aumento da habilidade de reconhecer tons de rosa é aparentemente transmitido apenas de mães para filhas. E, na verdade, as mulheres são melhores com detecção de cores do que os homens, quando não existem daltônicos entre eles, e sua paleta de percepção do mundo é mais rica, devido à capacidade de distinguir as nuances mais sutis dos tons. Outra questão muito importante: por que existem muito mais garotas que gostam de doces do que homens? O criador da teoria da TPM, Robert Frank, observou que a hipoglicemia, que dura cerca de uma semana antes do início da menstruação, é observada em quase metade das mulheres. Por isso, toda semana elas comem bolos, balas e todas essas coisas doces. Esta é uma reação bastante normal de um indivíduo com hipoglicemia. Claro, há menos guloseimas entre os homens. Nossa fisiologia sussurra menos ativamente em nosso ouvido. Sim, coma este bolo. Além disso, todas as meninas gostam de olhar as fotos da irmã mais velha, da segunda esposa de seus ex-namorados, seu irmão, a esposa de seu irmão e muitas outras pessoas com quem tem um relacionamento muito indireto. Eu também fiz isso algumas vezes, uma atividade um tanto estúpida, mas pegajosa. Crianças tristes e cabeludas. Agora você entenderá por que este tópico tem esse nome. Dario Mestripieri, professor do Departamento de Antropologia Comparada da Universidade de Chicago, gosta de fazer experiências estranhas, tentando descobrir o que as pessoas e os macacos rezos têm em comum, depois tentando determinar os padrões ideais, modernos de beleza masculina e feminina. Aliás, Keanu Reeves parece ter vencido as duas categorias lá. Uma experiência menos conhecida, mas muito instrutiva do professor foi que 100 mulheres assistiam vídeos, clicando nos botões sempre que uma imagem agradável aparecia no quadro. Os campeões, como esperado, eram todos os tipos de gatinhos e cachorrinhos fofos. Crianças ocupavam apenas o terceiro lugar e, principalmente, eram usadas imagens de crianças tristes e silenciosas com cabelos. Bebês chorões, carecas e bebês rindo não causavam muita emoção nas pessoas.
E assim passamos para o próximo tópico sobre animais e mulheres. Agora você descobrirá o que essas duas palavras têm em comum. As proporções do rosto de uma criança são muito diferentes das de um adulto. As crianças têm olhos grandes, testa grande, bochechas rechonchudas e queixo mais curto e estreito. Essas proporções são automaticamente classificadas como sinais de um filhote, ou seja, uma criatura que precisa de proteção e cuidados. E claro, as mulheres têm essas necessidades e causam uma resposta maior do que nós. E essa resposta também se aplica a animais que têm proporções semelhantes, como gatos e coelhos. Além disso, esses bichinhos peludos têm ainda mais probabilidade de causar emoção em uma garota do que uma criança causaria. As mulheres assistem a filmes adultos. Elas apenas fingem que é terrível na sua frente e pedem para você parar de falar sobre essas coisas. Na verdade, as mulheres conseguem pesquisar no site a seção de seu interesse na mesma velocidade que os rapazes fazem a cama no exército. Bem, elas não gostam de admitir, mas conhecem Sasha Grey com certeza. Perseguindo os ex. O estudo constante da vida social do ex-namorado é um dever sagrado das mulheres. É dada atenção especial aos gostos e comentários deixados. Se seu autor coincidir com seu atual parceiro, pode provocar um sério escândalo. Pequenas coisas. Não, este não é outro argumento que se acalma, como se o tamanho não importasse. É sobre o fato de que as mulheres são atraídas por todos os tipos de pequenas coisas. Casas de bonecas, pequenas estatuetas de unicórnios, de olhos estreitos e todos os tipos de coisas pequenas, em geral. O longo eixo horizontal da elipse corneana é mais curto, em média, do que nos homens. E talvez seja por isso que seja mais fácil para elas se concentrar em pequenos objetos que estão próximos um dos outros. Embora também existam homens que escrevam poemas sobre grãos de arroz, há muito menos deles do que mulheres que gostam de bordar pequenos padrões meticulosos e fazer tudo assim. Leia a mensagem do WhatsApp e responda. Claro que não! Leia as notificações sem abrir a mensagem e responda em algumas horas. Esse esquema há muito tempo deixou de ser uma tática inteligente e se tornou uma prática comum, ou mesmo até um hábito. E outro tópico bomba. Quem já se perguntou por que as mulheres gostam de tirar fotos em seus telefones e não em outro? O segredo é que elas se tornam as únicas donas de uma prova chamada antes de passar no Photoshop. Após obter o resultado desejado, a evidência será excluída. A propósito, escreva nos comentários se você é uma garota ou um cara. Eu me pergunto quem assiste mais a este vídeo. Eu li o seguinte fato em fóruns femininos. O ato mais comum de embriaguez é o consumo excessivo de álcool, até quando você acorda de manhã e não consegue se lembrar do que aconteceu ontem. Isso também acontece com os rapazes. Via de regra, em estado de embriaguez alcoólica, as moças ligam para os ex ou têm conversas filosóficas com os amigos que ficaram na festa. Claro, há momentos em que a noite termina com uma viagem para casa, com a primeira pessoa que você encontra. Mas isso é uma exceção. Isso não se aplica a todas as garotas. Outro tópico interessante: surgindo espinhas desagradáveis. A capacidade aprimorada de notar pequenos objetos, que já mencionei, transforma a luta contra espinhas e cravos em uma busca emocionante para as meninas. Aqui, a satisfação é causada pelo efeito instantâneo da exposição ao objeto irritante. O mecanismo é meio o mesmo que nos faz atirar em todos os tipos de monstros em jogos de computador. No entanto, para algumas meninas, aparecer espinhas é um sintoma de psicose, expresso no desejo de se machucar. Outro fato muito interessante é a temperatura de 25 graus e meio. Ou como Wernicke diria, 39,9 é a temperatura da paixão, a temperatura do orgulho, o ponto de ebulição. Ao analisar parâmetros de conforto para diferentes populações, pesquisadores contratados por uma empresa de ar-condicionado descobriram que as mulheres consideram a temperatura de 25 graus e meio perfeita. Para os homens, esse indicador é 3 graus menor. Dê um grande like neste vídeo se você já for um assinante e conseguiu sobreviver até o final. E obrigado por assistir!